Tudo certo, pessoal? Jonas da Serralheria Metal Jô. E o vídeo de hoje, então, é sobre a solda MIG, como que funciona a máquina, a regulagem de gás, as principais características desse processo. E para essa prática aqui, nós vamos estar usando, então, metalon. Vamos fazer uma emenda em 45 graus, no metalon com chapa fina, né? Chapa 1,20 mm. Vamos também estar emendando dessa forma aqui, um tubo no outro, fazendo uma emenda. Tá fazendo cordão de solda aqui em duas chapas. Essas aqui são duas barras chatas, né? Vamos correr um cordão aqui e também vamos fazer alguns cordão sobre uma chapa lisa, né? Só para demonstração. Aqui nesse caso, o cordão aqui é mais mesmo só para ver estética e como que fica a solda, né? Dificilmente é feito solda só sobre a chapa assim, mas já serve para ter uma boa noção de como que fica um cordão de solda na solda MIG. Para quem está começando e para quem já tem uma certa experiência, fica no vídeo aí que tem bastante detalhe. Com certeza vai agregar muito no conhecimento de cada um. A solda MIG, então, ela vem a ser uma solda mais tranquila, mais versátil e mais fácil de soldar, comparando aí, por exemplo, com uma solda elétrica. Essa solda ela já tem um poder de preenchimento bem maior, por exemplo, em questão de furo, principalmente em chapa fina. É muito mais fácil de você preencher um furo com a solda MIG do que, por exemplo, com uma elétrica. Tu já pode explorar bem mais cordão de solda corrido em chapa fina com uma solda MIG, bem regulada a máquina, do que, por exemplo, na elétrica. Na elétrica já tem que, na maioria dos casos, quando é chapa fina é mais complicado. Mas é possível também, eu tenho inclusive no canal um outro vídeo sobre solda elétrica. Se de repente você tem interesse também, pode estar conferindo aqui no canal o outro vídeo da solda elétrica. Mas a solda MIG é uma solda para quem está começando. Por exemplo, se você já pode pular direto para uma solda MIG, passar pela elétrica, o dia a dia vai ser bem mais tranquila. Para aprender e soldar, começar a soldar com a solda MIG é bem mais fácil. Porém, né, eu assim particularmente acho indispensável o aprendizado com a solda elétrica, porque a solda elétrica ela vem assim uma das soldas mais difíceis que tem. Então você aprendeu com a elétrica, você vai pegar a MIG muito fácil, vai ser super tranquilo passar para a MIG e começar a soldar com a MIG. Vale muito a pena também a experiência com a solda elétrica. Antes, né, ou durante o processo, ou junto com a solda MIG, você também está aprimorando o conhecimento sobre a solda elétrica. Porque a solda MIG, ela já pula, vamos dizer assim, um processo, porque ela já é mais tranquila. Então, muita experiência que você pegaria com a solda elétrica, você já vai pular para a MIG, tu vai começar a pegar experiência, claro, com a solda MIG, mas vai deixar uma etapa bem importante da soldagem, que vem a ser a etapa da solda elétrica. Eu vou estar mostrando rapidinho, então, sobre a máquina, alguns detalhes de regulagem de gás, marca, como funciona, antes da gente começar as práticas, então, com a solda MIG. E essa máquina aqui, então, é uma Merkel-Baumer, 250 MK, né, 250 amperes a corrente máxima dela. E ela é um transformador, ela ainda não é inversor, é um sistema mais antigo, é muito bom também. Questão de economia de luz é tranquilo, não é uma máquina que consome muita luz. E ela funciona por esse sistema de trafo aqui. É um sistema também mais antigo, não é digital, então ela vai pulando aqui os números, né? Ela tem 10 regulagens aqui, então vai do 1 até o nível 10, que 10 seria então o máximo 250 amperes a corrente. Aqui no nível 1, como está o botão agora, ela está em 25 amperes, então ela vai subindo de 25 em 25 amperes. Então se eu pular para o 2 aqui, ela já está em 50 amperes, para o 3, 75 amperes, e assim vai até chegar no nível máximo no 10, que é 250 amperes a corrente dela. Ela tem essas outras opções, no caso dessa máquina, algumas Merkel-Baumer dessas aqui, ela não tem essa opção aqui de soldar pontilhado, por exemplo, de só mover o arame e não gastar o gás durante o processo. Geralmente isso em troca de arame, né? Quando tu troca o rolo de arame, você vai puxar, né? Vai passar por dentro da tocha até sair lá na ponta, para tu não gastar o gás, né? Nesse caso, nesse momento, então você vai colocar o botão nessa posição aqui,
onde tem esse sinalzinho aqui do arame. E ela vai estar só rodando só o arame e não saindo gás lá na ponta, lá na tocha. Ela tem a opção também aqui, mais para baixo aqui, de temporizador. Então aqui você consegue temporizar o tempo da solda. Ela tem essa outra opção aqui, que é com dupla ação, né? Então é 2 toques, então você vai pegar e vai apertar o gatilho da máquina. E aqui nesse caso ela vai começar o processo de soldagem. E você pode estar tirando o dedo do gatilho e ela vai continuar soldando. A partir do momento, a hora que for a hora de parar de soldar, tu dá um clique e solta, ela para a soldagem, né? Mas aqui na serralheria, geralmente, o que eu mais uso até hoje, basicamente 90% dos casos eu só uso mesmo, é essa opção simples aqui de acionamento simples do gatilho. Então, aqui, apertou o gatilho, solta o gatilho, ele para. Então, basicamente essa a regulagem que mais eu uso aqui na serralheria. E aqui nesse botão grande, então, tá a opção do arame, né? A velocidade do arame. Aqui no caso se dá por metro por minuto. Então, ele zerado aqui, né? Reto com 1. O biquinho aqui do botão reto com 1. Ele vai estar em 1 metro por minuto. Pulando para o 3, ele tem a regulagem aqui 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15 e 16 metros por minuto. Então, que é o máximo, no caso, para você estar soldando aqui no nível máximo dela, que é os 250 amperes, o nível 10. Então, aqui, 1 metro por segundo, 3, 5 metros por segundo, 7 metros, 9 por minuto, quer dizer, 9 metros por minuto, 12 metros por minuto, 15 e 16. Essa é a regulagem do arame. Varia muito a regulagem, né? Conforme está aqui, o trafo está virado aqui num número, né? Vai ser uma regulagem aqui, por exemplo assim, na prática, no dia a dia, eu já tenho meio que a regulagem de cabeça, mas assim, varia de cada máquina, pode ser que tenha uma pequena mudança. Mas aqui a grande verdade é que se você regular o arame para mais um pouquinho ou para menos, a solda vai acontecer normal. Só não pode estar muito fora da velocidade do arame, né? Ou vai sair o arame muito forte, então aí ele vai pipocar, ele não vai soldar direito. Ou então, diminuindo muito o nível do arame, né? Vai faltar arame e vai ficar só o fogo acontecendo ali, né? E acaba que o arame volta para dentro e gruda no bico. Daí quando gruda nesse biquinho ali da tocha, da ponta, aí é complicado. Aí em muitos casos até tem que ser trocado o bico inteiro, porque ele se solda tudo ali e não tem mais o que fazer, né? Então, a regulagem que eu uso basicamente para essa máquina aqui, vamos dizer assim que eu vou soldar um tubo 1,20 mm, um metalon 1,20 mm. Então, assim, aqui eu tenho duas opções. Eu tenho o 5 ou o 6. Entre o 5 e o 6 aqui, para soldar tubo 1,20 até 1,5 mm é tranquilo, ou tubos menores. Então, assim, vamos dizer que a regulagem que eu sempre escolho é o 6, porque tem um poder de penetração um pouquinho melhor. Então, eu deixo no 6 aqui, para soldar um tubo de 1,20, 1,5. E aqui, eu puxo aqui no 200. Reto aqui, nessa parte aqui, fica reto de pé o biquinho do botão aqui, reto com o 200. Então, aqui, 6 aqui, 200 aqui, é a regulagem que eu uso aqui para soldar tubos mais finos. Vamos dizer que eu já vou pular então para um tubo de 2 milímetros acima, 2,25 por ali. Então assim, aqui eu já tenho a opção de pular para o 8 ou para o 9. Né? Se eu preciso de uma solda mais forte, que penetre mais, deixa no 9. E se eu preciso uma solda que não precise ficar muito profunda, que não precisa entrar muito no material, então eu deixo sempre no 8. Né? Então assim, se eu for usar o 8, eu deixo aqui reto com o 300. Então aqui, reto com o 300 e no nível 8, ou então nível 9 e aqui entre o 300 e o 400 aqui, eu deixo mais ou menos sobre o meio aqui e eu tenho essa regulagem. Geralmente para soldar tubo e soldar as chapas mais grossas, eu uso geralmente até o 9, 10 em raríssimos casos, quando tem que ficar uma solda muito forte, né? Então no caso, se fosse soldar no nível máximo da máquina, então viraria para o 10 aqui e daria o máximo de arame aqui, até o reto com o 400 aqui, ou 16 metros por minuto, e a máquina ia estar no total dela, no máximo dela soldando.
Nesse caso, ela tem uma refrigeração interna que é forçada, né, e ela liga e desliga conforme a necessidade. Então, se a máquina atingir uma certa temperatura lá dentro do transformador, ela aciona por conta e depois de um tempo ela desaciona, ela para o ventilador também por conta, é automático. Então você não precisa ficar se preocupando com essa parte, né? Então que facilita o dia a dia aí, a questão da refrigeração. Eu vou estar ligando agora ela então para a gente dar uma olhada como que é a questão dos LED aqui, como que fica quando ela está ligada. Então, apertando o botão aqui, ela acende. Essa máquina aqui, ela é trifásica, então aqui nesse caso ela está funcionando em 380 volts trifásico, mas ela também tem a opção de soldar trifásico em 220 volts. Então, aqui na lateral, aqui no mesmo lado do arame, na parte de cima tem uma portinha que tu tira um parafusinho, então tu tem acesso aos bornes dentro, que é só mudar os jump de lugar e você pode transformar ela tanto numa máquina trifásica 220 volts ou então 380 trifásica 380 volts. Então aqui no caso ela já está no modo de ação simples do gatilho, então eu aperto aqui no gatilho, ela sai o arame, eu tiro o dedo do gatilho, ela para. Então apertei, saiu, tirei o dedo, ela para. Então aqui nesse caso, se eu mudo para cá, então eu aperto o gatilho, ela vai começar a sair o arame e vai continuar. Eu posso tirar o dedo do gatilho, aí eu apertar de volta o gatilho, ela para daí. Então, e aqui é pontilhado, né? Aqui, nesse caso, essas regulagens aqui mais de cima aqui, elas aqui também do temporizador aqui nesse outro lado, ela é mais para ser usada em robô. Então, vamos dizer que você vai colocar ela num braço mecânico ou num sistema de robotização que tem uma solda específica que tem que ter, por exemplo, 4 centímetros e ela tem que parar por um tempo e voltar a soldar depois de alguns segundos e fazer mais uma solda de 3 centímetros ou conforme a regulagem for, né? É mais um sistema de robotização daí que tu usa essas outras partes. Mas na serralheria, em 90% dos casos de solda, você vai acabar usando só a ação simples mesmo, que é aperta aqui e sai o arame e solta, ela para de soldar. Então, conforme o dedo aqui é a soldagem. Eu também vou mostrar aonde que está essa parte da mudança da voltagem aqui, caso seja necessário transformar ela de 380 para 220. Então, tirando a tampa lateral aqui do lado do arame, ela comporta um rolo de arame até 15 quilos. E aqui nessa parte aqui, atrás dessa chapa, tem esses 2 parafusos Phillips. É só tirar ali e mudar os bornes. Tem que olhar no manual de bem certinho. Se não me engano, é 2 bornes que muda e daí tu vai estar conseguindo transformar ela de 380, se ela tiver em 380, para 220 ou vice-versa. E aqui tá o motorzinho que toca o arame. E aqui é o gatilho que tu solta quando vai trocar o arame. Então, vai colocar o arame por aqui e vai passar ele enfiado dentro daquele buraquinho da tocha. E daí a partir daí de passar o arame aqui já pode voltar aqui. E já está pronto para acionar o gatilho para o arame chegar lá na ponta da tocha. E aqui nesse caso ela tem uma regulagem que aqui, quando você mexe aqui, rosqueia para apertar ou afrouxar, você aperta o arame, essas 2 roldanas aqui entre que o arame passa no meio, você para não resbalar. No caso, se a tua máquina está na hora de soldar, você vê que ela fica fazendo um barulho e resbalando aqui, de 2 uma, ou ela tá com aqui a cavinha da engrenagem de baixo meio comida e daí tá resbalando por causa disso, ou simplesmente é só uma falta de aperto aqui para ela imprensar melhor o arame na hora da passagem ali, para ela conseguir tocar melhor e não acabar ficando resbalando, porque qualquer resbalada que der aqui, o arame vai ir menos na hora da solda e vai acabar que a solda não vai ficar legal, ou então vai acabar o arame voltando para dentro e se soldando no bico ali da tocha, né? No bico da ponta da tocha. E para regulagem do gás aqui, então, a solda MIG, essa solda aqui, ela usa o gás mistura. Então é 80% de gás carbônico e 20%
a 25% de argônio. Então é o famoso gás mistura aí, usado no processo da solda MIG. E como é que eu faço a regulagem aqui do gás? Nesse caso aqui, soltando aqui a válvula do cilindro, abrindo a válvula aqui. O meu bojão aqui ele já está bem baixo, então ele está quase acabando. Mas quando ele vem novo, ele vem aqui entre 200 e 250, né? Esse cilindro grande aqui, geralmente ele vem aqui perto do 200 aqui a carga dele. Então no caso aqui ele já está abaixo dos 50, está quase acabando já. E como é que eu faço essa regulagem aqui para o gás? No caso, o gás tem que pegar aqui a tocha e você dá um clique na tocha, aqui. E daí aqui nesse registro aqui, se você for abrindo ele, virando para abrir, ele vai diminuindo a quantidade de gás. Apertando ele para cá, ele vai aumentar a quantidade de gás. Então eu vou dar mais um clique, vocês vão ver que esse ponteiro aqui, ele vai vir mais para baixo. Ó, aqui ele tá zerado, então não tá saindo gás aqui na ponta da tocha. Então eu vou apertando devagarzinho aqui, até ele mexer um pouquinho. A regulagem que eu uso sempre para soldar chapas mais finas, metalon e chapa fina, eu sempre deixo entre o terceiro risquinho aqui e o quarto. É mais ou menos em torno desse... aqui, bem, agora eu vou dar um clique aqui, vocês vão ver que ela vai voltar no lugar certo ali. Bem nesse ponto aí, ó, no terceiro risquinho, é a regulagem que eu uso para o gás quando mais assim uso de serralheria, né? Porque economiza bastante gás dessa forma. Agora, por exemplo, você vai fazer uma solda pesada que tem que ficar melhor, tem que ser uma solda bem caprichada, então você vai estar jogando aqui no 10, então. Tu vai apertar um pouquinho mais aqui e vai deixar ali entre o 7 e o 8, ou então ali parelho como está agora com o 10. Aqui o gás vai gastar mais gás, né? Vai sair a maior quantidade, vai proteger melhor a poça de fusão, né? Que é isso que o gás faz, no caso, na hora da soldagem. Então ele protege, ele expele o oxigênio, né? Com o gás carbônico e o argônio, ele expele o oxigênio do ar, né? Então, para manter o arco elétrico na hora da soldagem. É só para isso que o gás serve, né? E quanto mais gás, maior o poder de penetração da solda no material. Então, em soldas mais pesadas, mais robustas, que precisa ficar mais forte, então é melhor deixar aqui no 10, vai gastar um pouquinho mais de gás, mas a solda vai ficar bem mais forte, bem melhor, né? Mas para uso geral aqui na serralheria, eu sempre deixo aqui, aqui ó, entre o 2 e o 3 aqui, mais ou menos nesse ponto aí, e consigo estar fazendo portão, consigo inclusive até soldar estrutura metálica, é bem tranquilo, e economiza bastante gás dessa forma, né? Porque aqui nesse caso está só mesmo o que precisa, o necessário. Então, antes de começar as práticas, então eu vou estar mostrando para vocês como é que se reconhece quando está muito alto o nível do arame, ou então quando ele está muito baixo, o que acontece aqui na hora da soldagem para reconhecer. Isso ajuda bastante a regulagem, porque varia bastante de máquina para máquina. Então, se você saber reconhecer se o arame está muito alto, o nível do arame ou muito baixo, isso já vai ajudar bastante com a questão da regulagem. Eu vou estar prensando essa chapa aqui. Colocar a garra negativa aqui num ponto que fique bem firme para passar bem a energia do negativo para o positivo. Aqui nesse caso da tocha, esse arame aqui que sai aqui, ele sai positivo, né? Esse aqui é um arame de 0,8 milímetro, né? Estou usando nesse momento, né? Mas tem de 1 milímetro e 1,20 milímetro, né? Para soldas mais pesadas. Mas geralmente aqui na serralheria é o 0,8, então que eu uso mais assim no geral. Vamos dizer então que aqui eu vou dar um ponto de solda aqui nessa chapa e vocês vão ver que como que seria a regulagem ideal dela, no caso agora aqui, ela tá na regulagem 7. Eu vou dar um ponto agora aqui então nessa chapa, que seria a regulagem certa, ideal, né? Para vocês verem como que dá o barulho da solda MIG quando tá o arame correto em relação à regulagem do trafo, né? Ali do nível de força de amperagem.
Esse é o barulhinho, né, e o aspecto correto da regulagem. Agora vamos dizer que está muito alto o nível de arame e para a gente ver o que acontece na hora da soldagem, que eu vou então aumentar o nível de arame, só para a gente ver o que vai acontecer. Vocês notem que ela pipoca e a solda não sai, então ela vai fazer bolha, não vai dar certo. Então, quando o arame pipoca assim, que ele dá esses estouros assim, significa que está em excesso o arame nesse caso aqui. Então tem que ir diminuindo e testando, né, até o nível certo. Mas vamos dizer então que falta a arame, então o nível está muito baixo. Ele simplesmente tu vai ver aqui que vai fazer o fogo, ó, e não acontece a solda, né? Porque está faltando o nível de arame. Em muitos casos, até esse arame ele volta para dentro aqui e ele gruda no biquinho ali dentro. E em muitos casos você acaba perdendo o biquinho ali porque se solda tudo, né? E não tem como cortar, tem que trocar a ponteirinha. No caso, esse biquinho aqui tem que ser trocado porque o arame voltou e se soldou aqui na ponta dele e, e acaba perdendo ele em muitos casos, quando o arame está baixo no caso. E quando o arame está alto, ele vai pipocar, ele vai sair assim, vai ficar uma solda esquisita, não vai, na verdade não vai soldar direito e ele vai ficar pipocando, né? E vai ter muito respingo, né? Vai muito respingo de bolinha para tudo quanto é lado. Então agora eu vou estar começando aqui pode ser nessa chapa mesmo aqui, vamos estar fazendo 1 ou 2 cordão aqui, para a gente ver como é que fica a estética de uma solda MIG. Eu vou colocar no nível 10, eu vou colocar no nível 9, digo, no nível 9 eu vou deixar a máquina regulado o arame certo também pro nível 9, que no caso ali então seria entre o 300 e o 400, né, entre o nível 15 metros por minuto e o 16 metros por minuto. E vamos estar fazendo um cordão simples e fazer um cordão pontilhado também já nessa chapa para a gente ver como é que fica a estética. Então aqui no caso eu vou fazer um cordão contínuo agora nesse caso. Aqui no caso um cordão contínuo e agora eu vou fazer um cordão que tem um nome popular chamado de escama de peixe, né? Que é um cordão que ele fica muito estético, fica muito bonito também, que você pega a tocha aqui e você vai vindo para trás e vai empurrando ele de volta um pouquinho, como se estivesse jogando uma onda por cima da outra, assim. E tu vem vindo para trás e vai fazendo vai fazendo esse movimento aqui, né, para trás e para frente um pouquinho, sempre transpassando até a metade da outra, né? Então assim, tu dá um ponto, aí tu puxa um pouco, volta até a metade da outra, vem para trás, volta até a metade, vem para trás, mais volta até a metade, e daí tu vai fazendo como se fosse empurrando uma ondinha por cima da outra e vindo para trás. Aí fica a popular solda a escama de peixe. Vamos tá fazendo aqui também. Aqui nesse caso, então, a solda ficou assim.
Aqui, nessa parte aqui, ficou o cordão contínuo, né? Cordão simples, contínuo. E aqui ficou, aqui nesse caso dessa chapa não deu para fazer bem uma escama de peixe, mas notem que ela tem um aspecto assim de uma coisa sendo empurrada por cima da outra, né? Então, aqui também, aqui dá para ver um pouquinho mais da escama de peixe. Então, essas duas técnicas são para essa, no caso, para estética, né? São mais para estética nesse caso. E o cordão simples, né? O cordão corrido aqui é o que é mais usado na serralheria, né? Em muitos casos aí. E agora então vamos estar emendando os metalon aqui. Vou fazer primeiro o 45 graus. Aqui nesse caso aqui do metalon, como é um metalon fino, 1,20 mm, eu vou deixar no nível 6 dessa máquina aqui e regular o arame também para essa numeração do número 6 do traço. E aqui quando é metalon fino, geralmente na serralheria é até bem mais rápido de fazer. Tu tá fazendo um portão aqui, tem corte 45 graus, ou uma porta, uma janela. O que acontece é que em muitos casos você acaba fazendo a técnica do ponteamento. Então, o ponteamento você dá um ponto, dá um na frente dele, dá mais um e vem vindo, né? Porque geralmente quem é assim, eu vou emendar 45 graus aqui, a única solda que vai ficar vai ser essa do lado de dentro aqui, porque aqui vai ser lixado com o disco flap, aqui também e embaixo também. Então, essa solda vai sair, então não precisa ficar perdendo tempo, vamos dizer assim, fazendo um cordão de solda muito estético, porque isso vai sair dali, né? Inclusive, se é um canto que precisa ficar muito reforçado, eu sempre deixo pelo menos uns 2 milímetros aqui de folga entre um tubo e outro, que daí essa solda ela penetra para dentro e depois a hora que tu lixa aqui nessa parte, existe uma solda por dentro também que está segurando a parede do tubo, né? Agora, se é algo assim, um portão que não vai fazer força, uma porta, alguma coisa, tu pode, se tiver dificuldade em deixar o espacinho aqui entre de pelo menos 1 ou 2 milímetros aqui para a solda dar uma penetradinha na hora da soldagem, você pode encostar, então, encosta o tubo bem no outro, fecha bem todos os buraquinhos que ficaria, né, no caso, né, e daí pode estar fazendo a técnica do ponteamento, que é bem mais tranquilo, principalmente para quem está começando, você vir ponteando mesmo com a solda MIG na solda elétrica. Eu também falei isso no vídeo da solda elétrica, que é bem interessante a técnica do ponteamento na solda elétrica, mas na MIG também vem a ser assim uma coisa bem bacana, principalmente para quem está começando. Depois, com o tempo, né, tu vai pegando aí, tu vai ficando tranquilo. Mas vamos fazer uma técnica de ponteamento aqui, e aqui por dentro eu vou fazer um cordão daí para a gente ver como é que fica. Eu vou posicionar aqui, ó. E aqui no caso, então, muito simples, né? É só mesmo vir ponteando, né? Vir ponteando, dar um pontinho na frente do outro, até chegar aqui na outra lateral. E aqui por dentro, então, eu vou estar fazendo um cordãozinho de solda, que também é possível na chapa fina com a solda MIG, é bem mais fácil de você estar fazendo cordão de solda mesmo em metalon. Então aqui nesse caso, então, um cordãozinho por dentro aqui. E aqui nas lateral, a técnica do ponteamento, né? Aqui depois tu vai lixar, então tudo isso aqui vai ficar lisinho, não vai aparecer nada, então agora é só mesmo para unir os dois material. E o que fica muito bom e garante bastante é um cordãozinho na parte de dentro, sempre aqui. Fica bem bacana nesse estilo aqui,
tanto como a solda elétrica. Na solda elétrica não vai conseguir fazer cordão nessa parte de dentro muitas vezes, mas na solda MIG já é possível fazer um cordãozinho assim na parte de dentro. E aqui por fora, então daí ponteamento, né? É rápido, é simples, e depois provavelmente vai ser lixado. Se não for lixado, também não tem problema, fica bonitinho também, fica padrão. Vamos estar emendando agora um tubo no outro aqui. Aqui nesse caso, então, também pode estar fazendo a técnica do ponteamento e deixando, né, quando precisa ficar muito reforçado, deixando um espacinho entre um tubo e outro ali de 1 a 2 milímetros, né, para essa solda conseguir penetrar para dentro e depois na hora da desbasta ela não acabe saindo toda de volta, porque se tu encosta um no outro e fica bem colado os dois tubos, a partir do momento que você lixou depois, a solda basicamente deixa de existir ali, né? Vai ficar uma camadinha muito fininha, prendendo o tubo, né? Que em muitos casos chega a quebrar, né? Rasgar a solda de volta, quebrar onde foi soldado, porque a solda acabou sendo desbastada demais, né? E aqui nesse caso também pode estar fazendo o ponteamento. Eu vou estar emendando só aqui, só duas lateral, né? E fica bom assim também, fica legal. Uma coisa que dá para fazer também, se tu estiver tendo dificuldade na hora de emendar o tubo bem retinho, dá um ponto, emenda ele retinho, né, encostado, e depois tu entra com um disquinho, fazendo uma cavinha no tubo, aonde der, para essa solda poder penetrar para dentro, né, que daí fica bem mais forte a solda, principalmente se for por exemplo, num portão que vai fazer força, numa emenda que vai fazer força. É bem legal essa parte de você pegar e deixar o espacinho aqui entre um tubo e outro para melhorar a força, né, a força da solda, a quantidade de solda que fica ali no lugar, no caso. Eu também vou estar preenchendo aqui agora. Eu fiz um furo aqui de 8 milímetros. Eu fiz um furo aqui de 8 milímetros. Para vocês verem o quanto com uma solda MIG é fácil de preencher um buraco. Por exemplo, vamos dizer que tu está soldando, está fazendo um cordão e furou. Sem querer furou. E agora você vai precisar preencher o buraco. Aqui tem um furo de 8 milímetros. Tá? Eu vou estar regulando aqui a solda no nível 5. E a gente vai dando pontinho, dá um ponto, espera esfriar, dá outro ponto, espera esfriar, para vocês verem o quanto vai ser fácil com a solda MIG tapar preencher um furo, né, de 8 milímetros, por exemplo. Aí já tá tapado já. Vocês notem que antes existia um furo de 8 milímetros aqui e agora com a solda MIG é bem tranquilo de preencher. Coisa que na elétrica, nesse caso, já seria bem complicado. Eu vou estar fazendo mais uma solda, uma última solda aqui nessas duas barra chatas, unindo essas duas barra chatas. Eu vou estar usando aqui então o nível 9, essa é uma chapa grossa, né? Serviria aí até para uma chapa de 6 ou 7 milímetros, né? Soldar na 9, né? Mas varia muito da robustez que precisa ficar a solda e a força que ela vai segurar, né? Em muitos casos, uma solda muito forte, inclusive essa máquina de 250, ela se transforma em pequena. Aí tem que ser uma máquina, por exemplo, de 350, uma corrente de 350 amperes, que ficaria uma solda melhor, geralmente uma solda num caminhão, num chassi de caminhão, numa peça de trator. Essa máquina aqui ela já fica meio no limite, né, porque ela tem só 250 amperes aqui a força. Mas no uso geral da serralheria já é uma máquina que vai fazer basicamente tudo, desde estrutura metálica, portão, escada, tudo que precisar fazer numa serralheria com
uma máquina de 250 amperes tu já consegue se virar muito bem. Eu vou estar fazendo então aqui mais 2 cordão de solda nessas 2 chapinhas, para a gente concluir então a demonstração, a prática da solda MIG. Uma coisa que eu não falei antes, que eu acho bem interessante também, principalmente para quem está começando, é sempre buscar 2 pontos de apoio. A posição da tocha, mais ou menos aqui em 45 graus, o ideal é que você consiga ver a solda acontecendo aqui na ponta do arame, né, com a máscara, né? Então, se você consegue ver onde está o arame, onde está acontecendo a solda, você consegue um controle melhor sobre o que tu está fazendo, né? Então, muitas vezes o pessoal posiciona de forma que tu não consegue ver a solda, então é fácil se perder, acaba saindo fora do caminho, né? Que é onde precisa ser soldado. Então, deitando a tocha um pouquinho de lado, assim, deixando mais ou menos em 45 graus, tu consegue estar acompanhando ali a solda, né? Com a máscara, né? Então, e o ideal sempre, para quem está começando principalmente, é vir para trás, assim. Então, tu vem puxando para trás sempre a solda, nunca para frente, porque para frente tu vai acabar não vendo o que está acontecendo. Então, se tu vem com a solda para trás aqui, vem voltando com ela, tu consegue ir vendo a solda que já acabou de ser feita nesse ponto, né? Então, vamos fazer 2 cordãozinhos aqui. O ideal também é buscar 2 pontos de apoio. Pode estar posicionando, colocando um dedo aqui aqui no pescoço da tocha, né? Ou segurando com os 2 dedos, né? O polegar e o indicador aqui, para tu ter um controle e apoiando essa parte da mão aqui em algum ponto, tá fazendo mais dois cordãozinhos corrido aqui, para a gente ver o resultado final. E a solda, então, 2 cordões simples, ficam assim. E o tempo da solda, né? A solda elétrica é uma solda mais devagar, mas a solda MIG é uma solda mais rápida. Mas mesmo assim, você tem que ir levando, né? Devagarzinho, né? Conforme vai acontecendo a soldagem. Numa chapa mais grossa é mais fácil de soldar, com certeza, porque não vai furar, né? Não tem esse problema. Cordão contínuo, tu vai levando a tocha conforme tu vai vendo. Por isso que é interessante você sempre conseguir enxergar a solda, porque daí você vai vendo como que tá ficando o cordão que já passou, né? Então, daí tu tem um controle bem melhor, consegue fazer um cordãozinho bem caprichado, né? E nesse caso aqui, se, bom, por exemplo, assim, a tua máquina tá dando muita bolinha, assim, essas bolinhas, esses respingos que saem aqui, se tiver ficando muito respingado, porque a solda MIG, ela já tem essa característica que ela não tem a casquinha, então não é como a solda elétrica que você precisa soldar e bater a casquinha para ver como é que ficou a solda embaixo, então a solda MIG já fica pronta, ela não tem a casquinha. Só que nesse caso, a solda elétrica ela é famosa por bastante respingo, né? Mas a solda MIG com a máquina desregulada também acontece isso. Então, se tiver pulando muita bolinha, muita assim, que vai precisar escovar depois e bater com uma talhadeira para tirar, pode ser simplesmente uma regulagem aqui, que o arame está um pouquinho a mais do que precisa. Então, tu diminui um pouquinho do arame e faz outra solda e testa. Se diminuir a quantidade de bolinha, é por aí o caminho. Que geralmente, quando o arame está um pouquinho acima do normal, ela tende a respingar um pouco mais para todos os lados, né, na hora da soldagem. E o vídeo é esse, pessoal. Então, gostou? Conseguiu aprender? Espero que tenha sido de grande proveito aí para o pessoal. E curte, compartilha, se inscreve no canal e segue acompanhando, que tem bastante conteúdo dessa natureza aí. Daqui uns dias vai ter série de vídeos fazendo portão basculante, fazendo portão de correr do zero, ensinando todos os detalhes, regulagem, detalhe, macete, para quem quiser se aventurar aí no dia a dia, pode no quintal da casa, numa garagem, fazer os seus trabalhos aí tranquilo, né? Só seguindo o passo a passo ali, é tranquilo, qualquer um consegue aprender. Inclusive,
Serralheria é um setor que está bem escasso no mercado, então um bom serralheiro hoje não está mais fácil de se achar, né? Principalmente a gurizada nova aí. E para quem tem interesse em ingressar nessa área aí, é uma área que financeiramente é bem legal, é bem tranquilo e sempre tem bastante serviço aí, tem uma necessidade grande no mercado com relação à serralheria e solda, setor de usinagem e por aí vai. Então, para quem está começando, quem está pensando em ingressar na área, eu super indico e espero que vocês sejam bons profissionais aí com o tempo e consigam aprender bem. Quem já aprende, quem já sabe, né, consiga cada vez adquirir mais a experiência. E um abraço a todos e até a próxima.